Glória a Deus. Jonas, capítulo de número 2. Quem aqui já ouviu falar de Jonas? Diga amém. Amém? Quem já ouviu falar? Amém. Acho que a maioria, né? Amém. Jonas é um daqueles profetas que o livro é pequenininho, são apenas 4 capítulos, né? Mas a história de Jonas, ela dos profetas menores, certamente ela é a mais conhecida, a mais falada, né? Como tem esse momento épico do livro, quando Jonas é engolido pelo peixe, a história ela fica muito interessante, né, de ser lida. Acredito que até as crianças, se a gente perguntar lá na salinha, né, irmã Débora, se eles já ouviram falar de Jonas, com certeza já ouviram falar, né? Vamos lá, queridos, capítulo de número 2 de Jonas. Não sei se você sabe, mas esse capítulo 2 ele é como um salmo, amém? É um salmo, é uma oração, e eu quero ler junto com você a partir do versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: e orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Vamos ver como ele orou? Versículo 2. Ele disse: na minha angústia, vamos lá juntos? Na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e Tu ouviste a minha voz. Porque Tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me secou. Todas as minhas ondas e as Tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da Tua santidade. 5. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. E eu desci até os fundamentos dos montes, e os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas Tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a Ti a minha oração no templo da Tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu Te oferecerei sacrifícios com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Vamos orar, vamos fechar os olhos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Esta é a hora da palavra ser ministrada. Usa a minha vida, Senhor, me inspira, para que através da minha vida, através dessa palavra, sejamos ministrados por Ti. Abençoe aqueles que estão assistindo esse culto, aqueles que vão ao ouvir essa palavra, assistir essa palavra mais para frente. Senhor, fale com todos, em nome de Jesus. Amém. Você pode glorificar e aplaudir Jesus com alegria. Aplauda o Senhor nesta manhã, queridos. Amém. Você sabe que as pessoas elas cometem um equívoco quando a gente pergunta para elas: do que fala o livro de Jonas? De quem o livro de Jonas fala? E as pessoas, geralmente, dentro daquela ideia de senso comum, elas respondem o que parece ser óbvio. Do que fala o livro de Jonas? De quem que fala? Fala de Jonas. Só que na verdade não. O livro de Jonas fala sobre Deus. Vou perguntar para vocês: de quem o livro de Jonas fala? Fala sobre Deus. Fala sobre Deus. Pronto. Já aprendeu uma hoje. O livro de Jó fala de quem? De Deus. Fala de Deus. E assim toda a Bíblia. E assim, cada página da Bíblia, nós temos uma revelação sobre Deus. E se a gente for buscar uma linha hermenêutica mais afiada, mais ajustada, nós diremos que o livro de Jonas fala sobre Jesus. Porque Jesus, ele está em toda a Bíblia. Diretamente ou indiretamente, ele é a forma que nós lemos a Bíblia, é pelos olhos ou pelo olhar de Cristo, de Jesus. Mas o livro de Jonas,
tem uma revelação extremamente profunda sobre Deus. Quando nós falamos de Jonas, a primeira mensagem que nós entendemos, e eu tenho certeza que se você já ouviu falar de Jonas, você ouviu isso, é que Jonas ele era um profeta. Posso dizer amém, queridos? Amém. E a figura do profeta no Antigo Testamento era uma figura que nós podemos entendê-la por dois caminhos. Primeiro, o profeta era aquele que trazia uma mensagem. O profeta era aquele que tinha um ouvido afiado com Deus, ouvia Deus e transmitia a mensagem para o povo. Então os profetas da antiguidade, os profetas do Antigo Testamento, eles tinham o seu ouvido bem afiado, eles tinham os seus olhos espirituais bem abertos. Então eles transmitiam o que eles ouviam, os oráculos de Deus, e eles transmitiam as visões de Deus. Quem está entendendo, diga amém. O profeta era isso. Então a primeira forma de nós entendermos o profeta é profeta como mensageiro, aquele que via, aquele que Deus mostrava, aquilo que Deus mostrava através de uma visão, através de um sonho. Lembra do profeta Ezequiel? O que eu vejo? Eu vejo um vale de ossos secos. Lembra do profeta Jeremias? O que você vê? Eu vejo um oleiro preparando um vaso. Lembra do profeta Isaías? O que você vê? Eu vejo o trono de Deus. Lembra de Ezequiel? O que você vê? Eu vejo querubins, eu vejo uma roda. Então os profetas tinham as visões e também ouviam a voz de Deus. E a segunda forma de nós entendermos os profetas era como aqueles que tinham o poder de Deus sobre a vida deles e faziam milagres. Então nós temos Elias orando e Deus enviando fogo do céu. Quem entendeu, diga amém. Nós temos Eliseu orando e o Senhor fazendo curas, como a de Naamã. Agora Jonas, como que era com Jonas? Jonas ouvia Deus. E Jonas era um homem que conhecia a voz de Deus. Aleluia. E o livro de Jonas, o capítulo 1 de Jonas, começa com a palavra de Deus sendo direcionada para Jonas. O primeiro versículo do livro de Jonas vai dizer: e veio a palavra do Senhor a Jonas. Ou seja, Jonas era um homem que ouvia a voz de Deus. Era um homem que estava acostumado a ouvir a voz de Deus. Pergunte para quem está ao seu lado: você está acostumado a ouvir a voz de Deus? Amém? O que é ouvir a voz de Deus? Ouvir a voz de Deus hoje em dia seríamos nós dizer ouvir a voz do Espírito Santo. Aqui tem alunos de teologia da segunda-feira. Nós temos falado sobre o Espírito Santo. E uma das características do Espírito Santo, né? Irmão Vanderlei, irmã Fátima, irmã Elícia, se tiver mais algum aluno aqui, cadê o Léo? Está aqui, né? O que é ouvir a voz de Deus? A voz do Espírito Santo é você ser direcionado pelo Espírito. Aleluia. Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas não duvidou que era a voz de Deus. Porque às vezes Deus fala conosco e nós deixamos o adversário colocar dúvida no nosso coração. Primeira coisa que eu quero falar aqui nessa manhã: aquilo que Deus tem falado no teu coração, não deixe o adversário pôr dúvidas, não deixe o adversário colocar questionamentos. Creia, se apegue naquilo que Deus tem falado, porque se Deus falou, Ele vai cumprir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja Deus. Ele ouvia Deus e ele não teve dúvida que era Deus. Aqui em nenhum momento Jonas vai falar: será que foi Deus que falou comigo? Será que foi de Deus essa palavra? Não. O grande problema de Jonas é que Jonas, ele não queria cumprir o que Deus tinha designado a ele, o que Deus tinha comissionado ele. Qual que era a palavra de Deus para Jonas? Você vai até a cidade de Nínive, a grande cidade de Nínive, e você vai apregoar a minha palavra em Nínive, e você vai dizer que eles precisam se arrepender, ou então a cidade de Nínive será destruída, e todos os habitantes, todos os ninivitas serão mortos e destruídos. Então diga para eles se arrependerem, se converterem das suas práticas do paganismo, porque eu vou passar com juízo. Mas se eles não se converterem, o juízo virá sobre Nínive. Jonas, quando ouviu essa palavra, ele sabia que era Deus, mas Jonas tentou fazer o que algumas pessoas até hoje tentam fazer. Elas vão contra
tentar ir contra a vontade de Deus. Não caia nessa. Não saia da vontade do Senhor. Quem está entendendo, diga amém. Jonas falou: não, mas eu não quero ir para lá. Eu não acho justo eu ir para lá levar essa palavra. Percebe que Jonas conhecia a voz de Deus. Percebe que Jonas entendia o que Deus queria que ele fizesse. Mas Jonas, ele se achava mais justo do que os ninivitas. E ele não achava justo uma palavra de salvação para aquele povo. Os ninivitas, para quem não sabe, eles eram extremamente violentos. Eram homens que tinham costumes violentos, eles matavam, eles eram assassinos, eles eram homens que causavam muito sofrimento ao povo de Israel. Então Jonas, tomado de um espírito de patriotismo, um espírito de exclusivismo, ele falou: não, eu não vou lá não, eu não vou lá, eu não vou fazer isso. Que terrível coisa é para o homem achar que se ele não for, a obra não vai acontecer. Terrível coisa é quando o obreiro acha que se ele não fizer, ou que se ele não estiver no culto, as coisas não vão acontecer, ou não vão fluir. Deixa eu te falar uma coisa: se eu estiver aqui, Deus faz. Se eu não estiver aqui, Deus faz do mesmo jeito. Se o obreiro estiver aqui, Deus vai fazer. Se o grupo de louvor estiver aqui, Deus vai fazer. Mas se não fizer, Deus tem compromisso com a palavra dele. Ele vem, ele faz, porque ele está aqui nesse lugar. Independente de quem está, o que deixou de estar, ele está aqui nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jonas falou: eu não vou fazer não. Quer saber? Vou para outro canto. Mas para lá eu não vou. E sabe o que eu entendo aqui, queridos? E foi uma reflexão que Deus colocou no meu coração. Que aqui nós temos uma clara mostra de que um homem, ele tem um livre-arbítrio. Fala para o senhor do lado: você tem um livre-arbítrio. Livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você escolhe. Jonas falou assim: eu vou para o outro lado. Olha para mim, eu vou para Tarsis. Deus falou: então vai, mas se você quiser. Responsabilidade, a responsabilidade ela é sua. Olha para mim, a responsabilidade ela é sua. Filho pródigo, filho mais novo, eram 2 filhos. Filho mais novo, olha para mim, falou assim: eu vou embora, eu quero a minha parte na herança, eu vou embora. O pai falou: a escolha é sua. O pai pegou a parte dele e falou assim: aqui está a tua parte, você faz a sua escolha, você faz a sua decisão. Jonas então, olhe para mim por favor. Jonas então, ele ao invés de ir para fazer a missão, a vontade de Deus, ele escolhe ir para o outro lado. Diz a Bíblia no capítulo de número 1 que ele vai para um lugar chamado Jope, onde tinha um porto. E ali naquele porto ele compra uma passagem que ao invés de levá-lo para Nínive, era uma passagem que tinha um outro destino, que era para Tarsis. Imagine só, Deus falar para você: eu quero que você vá lá para o norte pregar o Evangelho, eu quero que você vá lá para o Rio Grande do Norte, lá para Natal, pregar o Evangelho. Você fala assim: não vou não, eu vou para o Rio Grande do Sul, eu vou para outro canto, eu vou para o sul ao invés de ir para o norte. Foi assim. Ao invés de ele ir para Nínive, ele foi e se direcionou para o porto, entrou num barco que iria para Tarsis. E ele entra no barco, e o capítulo 1 vai dizer que Jonas, ele desce para o porão do barco, no lugar que ele pensou que ninguém estaria ali preocupando ele ou ocupando ele de alguma coisa. Ele desce para o porão, diz a Bíblia que ele coloca a cabeça no travesseiro e ele dorme. Aleluia! A pessoa consegue dormir fora da direção de Deus? Consegue. A pessoa consegue dormir, pastor? Ela consegue ter uma aparente paz? Consegue. Porque o adversário, queridos, ele te deixa à vontade. Quem está entendendo, diga amém. A pessoa sai da direção de Deus às vezes e parece que as coisas estão fluindo, parece que está tudo bem, parece que está tudo acontecendo na normalidade. Só que de repente Deus envia uma tempestade, e existem pessoas que elas estão no meio de tempestade. Sabe por quê? Porque elas estão fora da direção de Deus, porque Deus mandou
posicionar e ela não se posicionou. Deus mandou a pessoa se converter e ela não se converteu. Deus mandou a pessoa se envolver na obra e ela não se envolveu. Deus mandou a pessoa fazer algo e ela está sendo dura, está sendo resistente. Daí vem a tempestade, daí vem a tribulação, e a pessoa se pergunta por quê? Sabe por quê? Porque você está fora da direção de Deus. Aleluia! Jonas estava no meio de uma tempestade e ele estava dormindo. A primeira característica que eu vejo em Jonas é a apatia. Ele estava apático àquilo que estava acontecendo ao seu redor. Existem pessoas que são apáticas, elas não estão percebendo que a vida não vai para frente, que os projetos não estão acontecendo, que está tudo travado, está tudo amarrado na sua vida. Ei, presta atenção, é Deus te dizendo: se posicione, eu quero mudar a tua vida, mas primeiro se posicione para que eu possa fazer uma grande obra na tua vida. Diz o Senhor para você essa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Diga glória a Deus. Dormiu no porão do barco, dormiu, apagou, dormiu, estava cansado. A tempestade começou a vir e o barco de Jonas começou a balançar de um lado para o outro. A água começou a entrar dentro do barco. Os marinheiros, que não conheciam Deus, ficaram desesperados, começaram a jogar as coisas para fora do barco para esvaziar o peso do barco. Quando eles chegaram no porão para pegar as coisas para jogar para fora, eles acharam Jonas dormindo. Jonas está lá dormindo. E eles falam assim: mas você está aí, você está ficando maluco, você está louco, o pau está quebrando lá em cima, o barco está quase afundando e você está dormindo. Tem gente que tem um sono pesado assim, mas o barco pode dar cambalhota e ele está dormindo. Eu acho que Deus falou comigo nessa. Minha esposa está ali em cima. É um sono pesado, é cansaço, né? Às vezes está tão cansado que dorme igual um anjo. Jonas estava apagado. Eles acordaram Jonas e disseram: o que você está fazendo aqui? Qual é a tua ocupação? Quem é o teu Deus? De que povo você é? E Jonas falou: eu sou de Israel, eu sou servo do Deus que criou os céus e a terra. Foi Ele que criou o mar. E Jonas falou: o grande problema desse barco sou eu, porque eu estou fora da direção de Deus. Aleluia! E se vocês me jogarem para fora desse barco, essa tribulação cessa. Meu Pai! Olha a consciência de Jonas. Jonas tinha consciência que ele estava fora da direção de Deus. Quem entendeu, diga amém. Amém. Jonas estava consciente que aquela tribulação